Você já consegue ler em inglês, possivelmente até escutar e entender, mas você não consegue falar. Você trava na hora de falar, você esquece as palavras. Por que isso acontece? Por que você trava? Você está passando por isso? Se sim, então esse vídeo é para você. Vamos lá. Se você já consegue ler em inglês, quer dizer que você já tem um pouco de vocabulário e que você já conhece um pouco ali das estruturas do inglês, né? Senão você não ia conseguir ler. Então, por que seu inglês não destrava? Quando a gente está aprendendo um idioma novo, existem dois níveis de profundidade. Um nível, que é o primeiro nível de reconhecer, o segundo é o nível de usar. Tá? Esse nível de reconhecer as palavras, ele é mais raso. O nível de usar é mais profundo. Né? Todo mundo que quer ser fluente tem que chegar nesse nível de conseguir usar as palavras. Muitos alunos, quando estão aprendendo inglês, eles vão, por exemplo, lendo vários textos e vão aprendendo os significados das palavras. Mas o que acontece? Eles aprendem simplesmente no nível de reconhecer. Por exemplo, ele vê uma frase no texto, aí pesquisa a palavra no dicionário, vê o significado, entende a frase e continua lendo. Quando você simplesmente olha uma palavra e você aprende ali o significado e dá continuidade na leitura, você só aprendeu a reconhecer a palavra. Se essa palavra aparecer novamente no texto mais para frente, você provavelmente vai conseguir reconhecer essa palavra, né? Mas será que você é capaz de usar essa palavra em uma frase? Será que você é capaz de montar uma frase ali usando essa palavra de talvez até mais de um jeito? Provavelmente não, porque você ficou nesse nível de reconhecer. E muitos alunos estudam inglês dessa forma. Eles vão aprendendo, aprendendo, aprendendo palavras, só que vão aprendendo de uma maneira passiva. Simplesmente aprendeu o significado, entendeu, passa para frente. Mas quando você aprende dessa forma, o inglês ele não está realmente ficando fixado na sua mente. Né? Ó, vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho aqui essas duas folhas, né? Aí eu vou tentar grudar uma na outra. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, aí eu vou dobrar essa daqui. Vou também dobrar aqui mais uma vez só para ficar mais firme. Beleza. As duas folhas elas estão fixadas, né? Mas olha só, se eu pegar aqui e eu puxar assim, elas desmancham. Por quê? Porque ela estava fixada, né? Mas ela não estava realmente fixada. Muito bem fixada. Estava um pouco fixada, né? Talvez até se eu balançasse muito, ela vai soltar. Agora olha só, eu vou pegar essa segunda folha aqui, essas duas, e eu vou grampear. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora eu grampeei uma na outra. Olha só, eu posso fazer o que eu quiser, que ela não vai soltar. Ela está agora muito firme. Então, o que acontece? Muitos alunos estudam inglês, né, desse jeito aqui. O inglês ele não fica completamente fixado na mente, né? Você aprende a palavra, fica ali no nível de reconhecer, mas na hora que você realmente precisa, você não, né, a palavra você não lembra dela, dá um branco. A palavra parece que desconecta da sua mente e você não se lembra dela. Mas se você aprender no nível de usar, você vai ter ali uma palavra que está muito mais fixa, uma estrutura. Tá? Isso aqui representa qualquer coisa do inglês. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser o som da pronúncia. Qualquer coisa que você vai aprender no inglês que fica bem fixado, é como se fosse essas duas folhas aqui, bem grudadas, entendeu? Então, quando você fica ali no nível de reconhecer, qualquer coisinha vai fazer com que você esqueça aquela palavra, vai dar um branco toda hora. Você não vai ter um inglês bem fixado, mas no nível de usar a palavra, o nível 2, né? Então, o inglês ele vai estar bem fixado na sua mente. Então agora você deve estar se perguntando, como é que eu faço para ter um inglês desse jeito aqui, bem fixado, né? Claro, não vale rasgar a folha, hein? Vamos lá. Para você conseguir ter um inglês dessa forma, você precisa se forçar a entrar no nível 2. Se forçar a entrar no nível de usar as palavras, né? O nível 1, nível de reconhecer, nível 2, nível de usar, nível mais profundo. Como que você vai fazer isso? Eu vou te passar um exercício agora que vai te ajudar muito. Lembrando, não é uma coisa da noite para o dia, né? Esse exercício ele tem o potencial de destravar o seu inglês, mas não é de hoje para amanhã. Você tem que treinar esse exercício, né? Você vai entender melhor no final. Por exemplo, imagine que você esteja lendo um texto, aí você vai e se depara, né, com uma frase, por exemplo, coloquei aqui, ó, The movie was quite interesting. Aí você entende, o filme, né, estava ou era, aí você, opa, o que é essa palavra aqui? Quite. Interesting, interessante. Então, ó, você sabe quase todas as palavras, mas você não sabe essa. Qual que é a minha sugestão para você olhar no dicionário e aprender essa palavra para você não esquecer mais? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar um dicionário, tá? Eu recomendo você usar dois dicionários. Você pode usar um dicionário inglês-inglês e um dicionário inglês-português. Se você tiver um pouco mais iniciante, usa o inglês-português. Se você já tiver um pouco mais avançado, você pode usar também o inglês-inglês. Não precisa ser um ou outro. Você pode usar os dois, tá?
Ó, então, por exemplo, o Cambridge. Você pode usar o que você quiser, tá? O Cambridge foi um que eu usei bastante, então eu vou usar esse de exemplo. Esse é inglês-inglês. Inglês-português, você pode usar, por exemplo, o Word Reference. Ou qualquer outro que você escolha também. Vou usar esse aqui só de exemplo. Eu vou digitar aqui a palavra quite. Vamos ver o que aparece. Olha só. Apareceu aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó, quite significa consideravelmente, positivamente. Só que você não vai só olhar a palavra. A primeira coisa que você vai fazer é ver a pronúncia dela. Então, por exemplo, você pode clicar aqui, tem esse botãozinho. Quite, Aí você escuta. quite, Quite. quite, De preferência, escuta de olhos fechados, porque aí você vai captar o som puro, sem ser influenciado pelo que está escrito, tá? Então, quite, 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 escuta. Você vai escutar pelo menos 5 vezes. Depois que você escutou, você vai repetir. quite, 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 quite. Você repete ali pelo menos 5 vezes. Beleza, essa é a primeira coisa que você faz. A segunda coisa que você vai fazer é olhar ali os exemplos. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, This restaurant is quite good. Aí você vai analisar o exemplo e você vai... Esse aqui, por exemplo, né, que é inglês e português, ele tem a tradução. Este restaurante é consideravelmente bom. Aí você olha também, né, ele usou aqui o significado consideravelmente. Aqui em cima tem, por exemplo, o sinônimo. Então, ó, quite significa, ó, US, Estados Unidos, consideravelmente, considerably, ou very. Então, sinônimos, tá? 2 sinônimos aqui. Você vai, então, montar uma frase nova, tá? Na verdade, pelo menos 3 frases, mas não é criar do nada. Você vai tomar como base o exemplo que ele já te deu aqui. Então, ó, this restaurant is quite good. Vamos trocar uma palavra dessa frase. Vou pegar, por exemplo, this book is quite good. Ó, acabei de criar uma frase com quite. Então, eu já usei o quite. Percebeu? Eu usei. Eu estou entrando no nível de usar. Quando eu uso, a minha mente percebe que essa é uma palavra importante e ela vai fixar melhor. Vamos fazer outra frase, ó. Eu falei, this book is quite good. Vou até anotar aqui para você observar. Você não precisa realmente escrever. Se você quiser escrever, né? Porque às vezes você está lendo ali, não dá para escrever na hora, mas pelo menos você tem que falar a frase. A frase do dicionário foi essa daqui. This restaurant is quite good. Aí eu vou fazer novas frases. Ó. Eu vou falar, por exemplo, this book is quite good. Esse livro é consideravelmente bom. Ou esse livro é muito bom. Vou fazer outro. Ó. Eu posso falar assim, ó. This book is quite expensive. Olha só, eu estou criando frases com base no modelo que eu acabei de ver aqui, mudando algumas palavras. Ao fazer isso, eu já estou usando a palavra quite, que é uma palavra que agora está entrando no meu vocabulário no nível de usar, porque eu estou... Opa, agora eu estou usando essa palavra. This book is quite rare. Ó, outro exemplo aqui. This book is quite rare. Rare é raro. Então, criei aqui 3 frases. É muito importante, então, você criar pelo menos 3 frases. Você pode criar quantas você quiser, mas pelo menos 3. Isso vai forçar a sua mente a usar aquela palavra. Você vai sair do nível de reconhecer para o nível de usar. Você pode também usar como modelo a sua própria frase. Oh, agora você vai entender. The movie was quite interesting. O filme era consideravelmente interessante, ou muito interessante, tá? The movie was quite boring. O filme estava muito chato, tá? Você também pode usar, para exemplificar aqui, ó, também tem o Cambridge. Por exemplo, vou colocar aqui quite. Ele também tem a pronúncia, tá? Você pode escolher aqui, ó, pronúncia em inglês americano. Quite, quite, Pronúncia em inglês britânico. quite, quite, Tá? E ele vai dar, só que ele vai dar uma explicação em inglês. Então, ó, quite é o mesmo que completely. The two situations are quite different. As duas situações são completamente diferentes, tá? E aí você tem mais exemplos aqui que você pode usar para montar a frase. Qual que é a dica? Você não precisa pegar todos os exemplos, porque às vezes, ó, ele vai ter várias definições. Então, se ele tiver várias definições, preocupe-se em aprender primeiro aquela que se encaixa na frase que você está lendo. Então, a gente já descobriu aqui qual é a definição que a gente precisa para essa frase aqui. Então, ok. Você não precisa aprender todos os significados da palavra de uma vez. Aprenda um significado primeiro. Aprendeu aquele bem aprendido?
Beleza, agora você já pegou essa palavra, já trabalhou a pronúncia, lembra? Repetir 5 vezes, né? Escuta de olhos fechados, repete. Você saiu do nível de reconhecer e foi para o nível de usar, entendeu? Se você fizer esse exercício, o seu inglês ele vai sair daqui e vai para cá, com certeza, tá? Esse exercício ele faz com que o inglês se torne uma coisa útil para você. Você passa a usar o inglês. E quando você usa, você está fazendo uma coisa ativa, mão na massa. Então, seu cérebro vai entender que aquilo é importante e você vai se lembrar dessas palavras, entendeu? Quem só lê o texto, olha no dicionário, pá, continua lendo, aprende, né? Lembra? De uma maneira que não fica muito bem fixada. Daqui a um tempo, né? Bate um vento ali na pessoa, voou a informação. Agora, se você aprende, você passa por essa etapa, você fixou. Então, né, para você esquecer isso aqui, só se passar muito tempo sem você mexer com a língua. Mas como você está aprendendo para usar o idioma, então você não esquece mais, entendeu? Então, muito importante, faça esse exercício. Quando você passar por esse ciclo, você vai fixar muito melhor. Ah, mas dá trabalho fazer isso daí, eu tenho que fazer isso para cada palavra? Olha só, você pode deixar o seu estudo um pouquinho mais difícil agora, fazendo esse exercício, que vai dar um pouco mais de trabalho, mas lá na frente você tem um inglês que não vai travar. Ou você pode estudar do jeito rápido e mais fácil, e lá na frente você acaba travando. É realmente dá trabalho, não é uma coisa da noite para o dia. Mas se para cada palavra, a partir de hoje, que você for estudar, você fizer isso, você com certeza vai melhorar muito o seu inglês, tá? Esse é um exercício bastante simples, mas não se deixe enganar. Não é porque ele é simples que ele não é poderoso. A dificuldade dele está em você todo dia. Toda palavra nova que você aprender, você pegar e usar ela. Isso que dá trabalho. Porque na hora que você vai montar uma frase, você pensa, caramba, como que eu monto aqui uma frase? Pega a dica. Monte uma frase com base na que já está no exemplo. Tá? Você não precisa inventar uma do nada assim, tirar do ar a frase. Não, pega o exemplo ali, troca algumas palavras, pronto, tá? Outra coisa, se você for muito iniciante, né? Aí também você provavelmente não está no nível de entender muito lendo. Mas, mesmo assim, se você quiser usar essa dica, você pode usar a palavra também, falar a palavra numa frase em português, né? Então, você poderia pegar aqui a palavra quite, aí você monta uma frase em português. O restaurante é quite bom. Olha só, montei uma frase em português. Só que eu já fiz o uso daquela palavra, tá? Então, essa dica é muito importante. E o melhor, você vai estar trabalhando em cima de exemplos, modelos ali prontos. Então, você não vai estar inventando uma frase aleatória que você também não sabe se está certa. Você está inventando uma frase com base em algo que é o exemplo do dicionário. Você sabe que aquilo está certo. Então, você vai estar treinando certo, ok? Então é isso. Fazendo esse exercício, o seu inglês com certeza vai melhorar, tá? Isso leva um pouco de tempo, não é uma coisa da noite para o dia. Ainda mais se você tiver estudado a vida inteira no nível de reconhecer, aí realmente você vai ter que agora passar por um processo de sair do nível de reconhecer e passar para o nível de usar, tá? Isso leva um tempo, mas é só um pouco de disciplina, né? Se manter firme e estudando que você vai chegar lá, ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.